Uma das coisas que eu tenho dito ao longo dos anos é: na sociedade humana, a ignorância é uma coisa tão comum e padronizada que eles agora chamam de inteligência. E eu sugeriria que, se você observar bem o mundo e o que acontece no mundo, e também o que as pessoas dizem sobre o mundo, você vai conseguir ver o quão verdade e óbvio é isso. Muito do que é dito como correto, no estilo "todo mundo sabe disso, cara", acaba por ser uma grande montanha de merda, não sendo verdadeiro de maneira alguma. Mas se você puder convencer as pessoas a acreditarem coisas que não são verdade, se você puder fazê-las acreditarem em limitações que na realidade não existem, então você pode ditar suas percepções de vida, suas possibilidades de vida e, por consequência, suas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu estava pesquisando na internet sobre informações sobre hologramas e holográficos. E eu achei uma história que falava de mim. Estava em um jornal britânico que dizia basicamente o seguinte: aquele maluco do David Icke acredita que o universo é um holograma. E aquelas besteiras todas. Então reparem que o que eles não sabem, porque escolheram não ir atrás da informação e descobrir, é que existem estudos científicos em várias partes do mundo que chegaram à mesma conclusão. Ou, no mínimo, estão no caminho que diz que o universo é como eu digo. Tudo o que há nele é um holograma, que eu vou detalhar melhor hoje. Explica também outras coisas que eu também vou apresentar. O mundo e seus mistérios que vemos a todo o momento e que na maioria das vezes não entendemos. Mas se você estiver procurando por algo ou alguém e não vai até o local onde eles estão, onde eles estão, vai ser sempre um mistério, não é? E eu assim acabo de descrever muito do que a ciência convencional e a sociedade em sua normalidade são. Então aqui estamos nós, tendo alguém sendo ridicularizado por dizer que o mundo é holográfico. E aqui nós temos um artigo que me foi enviado essa semana, do Science Daily. O universo é um holograma. A fonte da informação é da Universidade de Tecnologia de Viena e diz que o nosso universo pode ser de fato bidimensional e só aparentar ser tridimensional exatamente como um holograma, que é o que eu tenho escrito em meus livros há vários e vários anos. E diz: todo mundo conhece hologramas de cartões de crédito e cédulas bancárias. Elas são bidimensionais, mas para nós, eles parecem tridimensionais. O nosso universo pode se comportar de forma semelhante. Bem, idem, isso tem estado nos meus livros há anos. Mas eu sou só um maluco. Por quê? Porque a percepção das pessoas, de uma maneira geral, está tão fortemente programada com respostas e percepções reflexo, que quando alguém afirma algo e esse alguém é apoiado e validado pela frase "ele é um cientista", as pessoas acreditam, mesmo que ele diga algo como "vacinas são seguras". Em um determinado momento da história, pessoas que diziam serem cientistas afirmavam que a Terra era plana. E ainda assim, quando alguém que não é um cientista, mas um maluco, diz exatamente a mesma coisa com argumentos que sustentam a afirmação, com base e fontes, não é considerado credível. E são exatamente essas mesmas respostas programadas, essas crenças programadas que dizem qual informação tem crédito e qual não tem, que criam essa sociedade baseada em ignorância disfarçada de inteligência. Vamos ver então uma outra história que apareceu essa semana. Um passo mais próximo da inteligência artificial. Cientistas criam células que conseguem reproduzir processos cerebrais humanos.
Agora, por que eles podem fazer isso? Como eles podem, tecnologicamente, se você preferir, reproduzir o cérebro humano? Porque o corpo, como eu tenho escrito há vários e vários anos, é um computador biológico. Portanto, você pode duplicá-lo de uma maneira não natural. Como uma construção, porque o que você está duplicando é uma construção biológica. Se o universo é um holograma, se a nossa realidade é um holograma, e o corpo é um computador biológico, isso nos leva à próxima pergunta, que é: quem os criou então? O que então nos leva a considerar inteligências muito mais, sem dificuldade alguma, na maioria dos casos, diga-se de passagem, uma inteligência muito superior à dos humanos com relação à tecnologia, não necessariamente em sabedoria. E isso nos leva a: ele acredita que alienígenas dominam o mundo. Pelo amor de Deus! Eu, por acaso, já mencionei que ignorância é tão comum ao ponto das pessoas a terem como inteligência. Acho que eu já comentei isso em algum momento. Se eu não o fiz, já deveria ter feito muitas e muitas vezes. E a história continua. Cientistas australianos, pela primeira vez, desenvolveram uma célula com memória eletrônica de longa duração que imita funções do cérebro humano. Os pesquisadores dizem que a descoberta é um passo positivo para a criação de um cérebro biônico. Bem, isso é um cérebro biônico, biológico, se você preferir. Não é a gente, nós somos consciência experienciando essa realidade através desse computador biológico. É a consciência que abandona o corpo durante o que chamamos de morte. É por isso que quando pessoas têm experiências de quase morte, do seu corpo morrer, eles não morrem, suas consciências não só continuam como se expandem em incríveis níveis de percepção, que não era percebido quando se estava no corpo físico. Por quê? Porque o corpo, o computador biológico, opera e concentra sua atenção em um alcance de frequência muito pequeno. E, portanto, isso é tudo o que nós podemos perceber enquanto estamos no corpo. E quando nossa consciência abandona o corpo, os relatos dessas experiências de quase morte falam de uma incrível expansão de consciência e percepção. É simples assim. Mas isso só se você estiver disposto a ir onde a informação te levar. E não ficar com essa resposta reflexo de: isso é loucura, é um ridículo, não pode ser verdade. O quanto você pesquisou? Ah, nada faz sentido?